Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós estamos iniciando a terceira live desta série mais que especial de lives da nossa semana. Lives especiais de lançamento do curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Na segunda-feira nós tivemos uma live com o Dom Adair. Na terça-feira, ontem, tivemos uma live com a irmã Zélia e hoje a gente vai ter uma live assim que para mim, pessoalmente, é muito cara, muito preciosa e importante, porque é com o meu pastor, o Dom Gil, arcebispo de Juiz de Fora, e eu acho que ele já está aqui. Olá, Dom Gil! Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem? A sua bênção, querido. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado por aceitar participar dessa live conosco. Uma alegria, Eduardo. Muito bem. Eu dizia, Dom Gil, que aqui um pouquinho antes do senhor entrar, que na segunda-feira eu tive uma live muito frutuosa também, muito bonita, com o Dom Adair, bispo lá de Formosa. Ontem eu tive uma live com a irmã Zélia. Na live com o Dom Adair, eu tratei sobre o papel da patrística e o retorno para a Igreja Católica. Ontem, com a irmã Zélia, eu tratei sobre a vida dos santos e o retorno à Igreja Católica. Amanhã eu vou fazer um programa de perguntas e respostas especial, vai ser às 8 horas da noite. E na sexta-feira, às 9 horas da noite, eu vou fazer uma live com o doutor Scott Hahn. Sexta-feira, às 9 horas da noite, uma live com o doutor Scott Hahn. E o tema da live será as Escrituras Sagradas e o retorno à Santa Igreja. As Escrituras Sagradas como guia, como mestra no retorno à Santa Igreja. E hoje eu tenho a alegria, o privilégio de fazer essa live com o Dom Gil, que é o meu pastor. Eu tenho dito, Dom Gil, como que o Senhor me acolheu na Arquidiocese de Juiz de Fora, com tanto carinho paterno mesmo, né? Me recebeu, me apoiou em tudo que eu precisei. E nesse meu desejo de espalhar as boas novas de salvação que a Santa Igreja traz há 2000 anos, o senhor tem me ensinado tanto sobre ecumenismo, e eu decidi fazer essa live sobre o verdadeiro ecumenismo, o que de fato é ecumenismo e o retorno à Santa Igreja, né? Porque há muita confusão nesse tema. Há pessoas que acreditam que o ecumenismo é uma coisa e é outra, de modo que eu acho que o tema também é bem oportuno, inclusive diante desse movimento que nós temos visto de tantas milhares de pessoas, pelo menos no nosso país, né? Tantas milhares de pessoas retornando à Santa Igreja. Tanto pessoas que eram de outras denominações cristãs, irmãos separados, mas até mesmo católicos que não tinham uma vida sacramental, católicos que não tinham, que não levavam o seu catolicismo a sério e passaram a se tornar católicos com vida sacramental, que passaram a levar a sua religião a sério. Isso é muito bonito. Então eu gostaria, Dom Gil, de mais uma vez agradecer a sua presença e deixar que o senhor nos dê uma saudação inicial. Olha, Eduardo, com muita alegria que vem hoje, né, esse bate-papo sobre ecumenismo, né, que é uma coisa maravilhosa, às vezes mal entendida por algumas partes. Então, eu quero saudar você, quero saudar a todos aqueles que estão nos acompanhando e saúdo em nome de Jesus Cristo, que é o motivo da nossa vida, o motivo da nossa existência, e Ele é que continua conduzindo as nossas vidas, nosso coração para a verdade. Então, eu quero saudar a todos e dizer que é com muita alegria que venho aqui esta noite para essa live,
para a gente conversar espontaneamente, né, a respeito dessas coisas que fazem parte da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa vida espiritual. Amém. Muito obrigado, Dom Gil. Eu queria começar, então, a nossa conversa dizendo, né, para as pessoas que nos acompanham que nós vamos pautar a nossa conversa aqui pelo Unitatis Redintegratio, né? Esse decreto sobre o ecumenismo do Concílio Vaticano II, e logo na introdução desse documento nós lemos o seguinte, olha ali, ó, o compêndio do concílio, perfeito, o compêndio do concílio, e aí o senhor tem então o texto, naturalmente, da Unitatis Redintegratio. Logo na introdução desse decreto, nós lemos o seguinte: promover a restauração da unidade entre todos os cristãos é um dos principais propósitos do Sagrado Concílio. Então, promover a restauração da unidade. Em seguida diz, pois o Senhor fundou uma só e única igreja. Então, o documento deixa bem claro que o Senhor Jesus fundou uma igreja. Aí depois ele reconhece que existem muitos ramos da cristandade que se professam discípulos de Cristo, mas têm opiniões diversas. E aí o documento diz logo em seguida, esta divisão, porém, contradiz abertamente a vontade de Cristo. Diante dessa introdução, Dom Gil, como que a gente pode definir corretamente ecumenismo? Bom, primeiramente, a gente tem que entender o que significa essa palavra ecumenismo. É uma palavra que tem origem na língua grega e que significa universal, podemos quase dizer comunhão, uma universalidade da nossa fé. Então, ecumenismo significa isso. É diferente, por exemplo, de irenismo. Irenismo é uma paz que se estabelece, mas cada um fica no seu lugar, não se preocupa com mais nada. Está tudo bem, nós estamos convivendo bem, vamos assim levando bem as coisas. Isso é um irenismo, né? Não é ecumenismo. Ecumenismo é um esforço de encontrar a unidade naquilo que nós cremos, é a partir da verdade. Então, o Concílio Vaticano II foi chamado Concílio Ecumênico, ou seja, ecumênico no sentido de todos os bispos, não era uma parte de bispos, não era um sínodo de uma região, mas ele é ecumênico porque ele reúne todos os bispos da Igreja Católica. Reúne a casa toda, né? Todo o oikos, né? Oikos, que significa casa, justamente. As pessoas todas da casa, então, se encontrando num momento importante. Agora, ecumenismo, no correr do concílio, foi tendo também esse sentido de acolher mesmo aqueles que não estão com uma comunhão integral, total conosco, mas que têm boa vontade de pensar nessa unidade, eles também são recebidos, são convidados. Não foram convidados como membros do concílio, não seria o caso, mas convidados como ouvintes, né? Ouvintes, auditores, pessoas que foram convidadas fraternalmente para participar, para ouvir, não tinham naturalmente direito a voto. Mas, então, o ecumenismo é uma abertura também para aqueles que querem dialogar conosco, mesmo que ainda não tenham encontrado a totalidade da verdade, ou que estejam interpretando a verdade de uma maneira diferente da nossa. Então, perfeito. Ecumenismo significa justamente estar juntos os membros da família, da mesma casa, oikos, tá? Ele lembrou muito bem que significa casa em grego. Então, o sentido do ecumenismo é esse. Concílio Ecumênico Vaticano II. Concílio é uma reunião de bispos, né? Não é uma reunião do povo todo. Reunião de bispos, pastores, representa os povos, as pessoas, os povos. Representa o povo, vamos dizer, católico. Ecumenismo, ecumênico. Depois,
Ele é Vaticano II porque ele se realizou na cidade do Vaticano pela segunda vez. O primeiro concílio do Vaticano foi em 1870, o primeiro concílio Vaticano I. Então, agora aconteceu no Vaticano, na cidade do Vaticano, esse segundo concílio ecumênico, né? Então, é importante a gente entender esta palavra para que a gente possa conversar sobre ecumenismo. Perfeito. O ecumenismo primeiro, Eduardo, é entre nós mesmos, né? Nós mesmos. Nós todos somos ecumênicos no sentido em que somos irmãos. Nós estamos reunidos, todos juntos, ao redor da mesma verdade que nós cremos, plena e totalmente. Né? Entendi. Perfeito. E é interessante que o decreto, né, eu vou estar sempre me referindo à Unitatis Redintegratio, porque, para mim, nos meus esforços evangelísticos, na minha própria jornada enquanto católico, eu procuro me pautar muito por esse documento. E o documento nos exorta a movimentos de unidade naquilo que é comum, né? Então, a gente pode trabalhar com outros ramos da cristandade, com os irmãos separados, naquilo que é comum, naquilo que nós cremos igual, por exemplo, causas sociais que nós defendemos juntos. Talvez eu possa dar um exemplo aqui mais óbvio, a causa do aborto, por exemplo, né? Católicos, evangélicos, ortodoxos que quiserem se unir e lutar contra essa causa juntos, isso é muito bem-vindo. A gente pode e deve se unir naquilo que é comum. E também em defesas acerca das doutrinas comuns, que são muitas e são belas, né? Santíssima Trindade, as questões cristológicas. A palavra de Deus, né? Reconhecimento da palavra de Deus escrita, que é a Sagrada Escritura. Perfeito. Embora haja diferença, às vezes, de uma igreja para outra com relação aos livros canônicos, mas, no contexto geral, nós acreditamos que a palavra escrita na Bíblia é a palavra de Deus. Isso é pacífico entre nós todos. Né? Perfeito. Mas isso também não quer dizer, né, Dom Gil, que, como diz aqui, né, essa divisão contradiz a vontade de Cristo. Isso não quer dizer também que a gente vá esconder aquilo que a gente acredita, deixar para lá aquilo que a gente acredita, em nome, como o senhor disse, desse falso irenismo, né? É claro. O decreto do concílio foi assinado pelo Papa Paulo VI em 1964, quer dizer, que estava dentro do concílio. O concílio começou dia 11 de outubro de 1962 e terminou dia 8 de dezembro de 1965, numa festa de Nossa Senhora, homenagem à Mãe de Deus e Nossa. Então, em 1964, os bispos sentaram-se para conversar sobre este grande problema, a divisão dos cristãos, que é algo que contradiz, como diz o decreto, contradiz o desejo de Cristo. Né? Como pensar isso? Como tentar resolver essa questão? Aí escreveram, portanto, esse decreto chamado Unitatis Redintegratio, em latim, que significa reintegração da unidade, né? Tentativa de reintegração da unidade. Essa reintegração, ela depende de mim, depende dos nossos irmãos separados, depende de todos nós, porque ela não pode ser feita por um decreto. Um decreto não consegue, ele não tem poder para, agora, reunir todos aqueles que creem em Cristo, mas têm certos aspectos que nos dividem, que dividem a unidade, né? Então, esse decreto, ele foi feito como um grande convite, um grande esforço da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Cristo, para aqueles irmãos que vivem separados. É bom a gente entender também, Eduardo, que na história nós tivemos muitos movimentos diferentes. Né? Há um momento em que há muita ofensa, vamos dizer, ofensa, de um grupo para o outro, os grupos contra a Igreja Católica também padres cometem...
isso é da história, isso é verdade. Quando o concílio se reúne, ele renuncia a esse tipo de comportamento, de ataques, de ofensas. Nós vimos que não é por aí, não é por aí. Uhum. Segunda coisa, o concílio volta a uma afirmação de Cristo como base para essa reintegração. Qual é a palavra de Cristo? É a palavra de Cristo registrada no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21. Quando Jesus reza, na proximidade da sua morte, ele reza ao Pai, pedindo que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos uma coisa só. Depois ele repete e diz, para que todos sejam um, a fim de que o mundo creia. O mundo vai crer em Cristo, vai crer em nós, se nós estivermos unidos. Uhum. Agora, por isso o concílio se preocupou, porque nós não estamos unidos. Nós estamos unidos em certas partes, mas ainda não unidos da forma que Jesus desejava. Sim. Jesus deixou uma única igreja. Isso não ofende a ninguém. Quando eu digo que Jesus deixou uma única igreja, isso não ofende ninguém, porque é uma verdade bíblica. Ele entregou a Pedro as chaves do reino dos céus. Então, a gente tem que ter esse esforço, esse desejo de voltar, de reintegrar a unidade sem ter que nos ofender, né? Perfeito. Eu acho assim, eu pessoalmente, eu gosto muito de ler os documentos do concílio. Algumas pessoas... Hoje mesmo eu recebi uma mensagem assim, Eduardo, você é católico há tão pouco tempo e já conhece tanto sobre a nossa igreja. Eu sou católica há não sei quanto tempo e não conheço a nossa igreja como você. E a resposta que eu tenho para isso é muito simples, não é mágica. Eu simplesmente li o catecismo e estou lendo os documentos de vários concílios, né? Maiormente o Vaticano II. E ao ler esses documentos, Dom Gil, eu fico muito assim maravilhado e motivado pela temperança, pelo equilíbrio, pelo espírito conciliador e materno da Santa Igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, a Lumen Gentium diz o seguinte, nas comunidades cristãs separadas, né, se referindo aos nossos irmãos separados, existem muitos elementos de santificação e verdade. Isso está escrito na Lumen Gentium. Existem muitos elementos de santificação e verdade. E aí cita, né, a graça, a fé, a esperança, as escrituras, o próprio batismo. E eu acolho isso com muita alegria, porque o senhor conhece a minha história de perto. Eu me tornei católico vai fazer 3 anos, mas eu sou cristão há muito mais tempo, né? Embora não estivesse em plena comunhão com a Santa Igreja. E nessa comunidade separada, na qual eu servia, inclusive como pastor, eu vi sim elementos de santificação e de verdade, né? Repito, a palavra de Deus, a oração, a graça, o batismo, a vida em comunidade e etc. Mas, ainda ainda que reconhecendo que existem elementos de santificação e verdade nas igrejas separadas, o concílio reconhece que o cisma é um pecado grave, que a separação é um pecado grave, mas ele diz, os membros que nascem em tais comunidades não podem ser acusados do pecado da separação. Eu acho isso interessante. O sujeito nasceu numa comunidade separada, ele não tem culpa. Ele cresceu naquilo, talvez tudo que ele conhece é aquilo. Mas mesmo assim, no parágrafo 3 da Unitatis Redintegratio, nós lemos: só na Igreja Católica, que é o meio, só pela Igreja Católica, que é o meio geral de salvação,
pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos também que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança ao único colégio apostólico, cuja testa está Pedro, com o fim de constituir na terra um só corpo de Cristo. Então, assim, eu já vou chegar na minha pergunta. Isso aqui tudo é um arrazoado para a minha pergunta. Existem elementos de santificação e verdade nos irmãos separados. Os irmãos separados, sobretudo aqueles que nasceram nessas comunidades, não podem ser acusados do pecado de cisma, não é culpa deles. Não obstante, só na Igreja Católica é o meio geral de salvação. A gente sabe que a graça de Deus transcende aquilo que a gente enxerga, mas o meio ordinário, o meio geral de salvação é a Santa Igreja Católica. E nesses esforços ecumênicos, Dom Gil, existem crenças nossas das quais nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão. O senhor mencionou aí o primado petrino. Eu menciono a Sagrada Eucaristia e o Cristo Eucarístico, né? o Jesus sacramentado. Eu menciono também a maternidade divina de Nossa Senhora, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Por exemplo, nós não podemos abrir mão disso, porque se abrirmos mão disso, abriremos mão do depósito da fé. Abriremos mão daquilo que os apóstolos deixaram para nós. Porém, os nossos irmãos separados não creem no primado de Pedro, não creem na jurisdição universal do Papa, não creem na Sagrada Eucaristia, não creem nos dogmas marianos. Como que deve ser a nossa postura diante desse tipo de, até mesmo às vezes, acusações ferozes ou uma simples descrença? Como que a gente pode equacionar esse problema mantendo uma postura ecumênica? Bom, em primeiro lugar, Eduardo, você falou uma coisa que é uma verdade que sempre me alegrou o coração. A linguagem do Concílio Vaticano II é uma linguagem muito respeitosa, é uma linguagem muito humilde, porque a Igreja reconhece erros dos seus filhos. A Igreja como tal não erra, a Igreja como tal é de Cristo, a Igreja. Agora, os filhos da Igreja erram, nós somos pessoas humanas, portanto, o Concílio reconhece muitas vezes esses erros. Então, um ato de humildade, os documentos se regem por essa maneira de ser, né? Depois de uma maturidade muito grande, de uma tranquilidade muito grande. E você não encontra nos documentos do Concílio nenhuma agressividade, nenhuma afronta a ninguém, né? É uma reflexão muito bonita, por isso eu creio plenamente que o Concílio foi uma inspiração do Espírito Santo, um novo Pentecostes acontecido na Igreja, porque os textos são tão belos e tão sinceros, tão claros, tão assim fraternos, que olha que só pode ser obra da graça de Deus, né? No meio de pessoas que pensam diferentemente e tudo, encontrar um texto assim tão bem elaborado nesse sentido, acho que é uma graça de Deus. Então, essa linguagem do concílio, ela enriquece. Qualquer pessoa que lê os documentos do concílio, seja ela católica, seja não católica, ela tem que reconhecer esses valores do concílio. Mas o concílio reflete aquilo que a Igreja pensa. O concílio ecumênico, todos os bispos estão juntos, sob a autoridade do sucessor de Pedro, né? Nesta harmonia das igrejas particulares, em conjunto, dos bispos, mas sob a autoridade de Pedro, porque foi Cristo que deu autoridade a Pedro. Esse reconhecimento é muito importante. E todos eles, então, encontram e fazem textos belos. Você citando a Lumen Gentium. A palavra Lumen Gentium significa luz dos povos. A luz dos povos não é a Igreja. A luz dos povos é Cristo.
A igreja reflete a luz de Cristo. E ela tem que refletir a luz de Cristo com o coração de Cristo, com o coração amoroso, com o coração misericordioso, com o coração, né, que tem um grande desejo da unidade. Aí nós partimos para saber como é que nós devemos tratar os irmãos que ainda não abraçaram a fé do jeito que a igreja anuncia. Quando ele fala Igreja Católica, dá a impressão que a Igreja Católica é uma marca diferente das outras marcas. É mais uma, então, né? Mais uma, não. A Igreja Católica é a igreja. Não estou falando isso para ofender ninguém, né, para combater ninguém. A gente nem precisaria falar católica, é a igreja. Uhum. A igreja que Cristo fundou, a única igreja que Cristo fundou. Né? Então, lá na origem está esta igreja. Depois, na história, vão aparecendo outras interpretações e, infelizmente, divisões. Qual que é a nossa? Desculpa interrompê-lo, não perde o que o senhor ia falar, não. Mas isso que o senhor falou, inclusive, está na Unitatis Redintegratio, no parágrafo 4. Esta unidade, desde o início, Cristo a concedeu à sua igreja. Nós cremos que esta unidade subsiste indefectivelmente na Igreja Católica e esperamos que cresça de dia para dia até a consumação dos séculos. Então, exatamente, a unidade plena subsiste na Santa Igreja, né? sim. Ou seja, o concílio é gentil, mas ele não se furta a dizer as verdades de fé. Não, justamente, aqui é que vem a diferença que eu falei no início. O concílio ecumênico não é irênico. Quer dizer, ele tem o dever de pronunciar a verdade que a gente crê, a verdade que Cristo deixou. Então, ele não renuncia a anunciar essa verdade. Se alguém se incomoda com isso, nós vamos ter que tratar com caridade, mas como é que eu posso renunciar a uma verdade que está desde o princípio, dita por Cristo, pregada pelos apóstolos, a Igreja Católica Apostólica, porque ela tem base apostólica, né? Então ela não pode renunciar a estas verdades. Por isso, quando eu tenho pessoas que estão fora dessa verdade, parcialmente, porque você citou a verdade, tem muitas coisas que nos unem, e essas são até muito fortes, né? E às vezes até mais fortes que aquelas que nos separam, como nós às vezes dizemos hoje no movimento ecumênico. Então, a nossa relação com aqueles que andam em outros credos deve ser uma relação fraternal. Mesmo você e outros que estão reencontrando o caminho da unidade da igreja, vocês mesmos nos dão esse testemunho, que vocês não têm nada de revolta contra aquelas pessoas da comunidade onde vocês estavam antes. Pelo contrário, reconhecem o valor. Mas vocês descobriram uma luz que pode reintegrá-los à igreja. Então, primeiramente, é ter uma atitude de total fraternidade, de amor, nada de agressão, nada disso. Respeitar a pessoa no lugar onde ela está. Isso é a mesma coisa moralmente. Tem pessoas que moralmente vivem num regime diferente do nosso. É claro que a gente vai respeitar a pessoa. Respeitar a pessoa não significa admitir aquilo que ela está fazendo ou acreditando. Tá? Há uma verdade objetiva, é que a igreja tem que defender, proteger. E isso ela faz com muita serenidade, defendendo esta verdade. E, portanto, a pessoa ela pode vir a nós. A igreja ela não é proselitista, no sentido de ficar falando mal e querendo conquistar as pessoas à torta direita. Não. Ela atrai as pessoas por aquilo que ela é mesmo. Ela é. A igreja não foi inventada por mim, nem por um consenso de pessoas que se encontraram na mesma compreensão de um texto. Não. A igreja ela é fundada por Cristo, ela tem uma base grande, que é Cristo. Então, ali nós nos encontramos. Então, esses dois aspectos são importantes. Primeiro, o respeito, a fraternidade, nada precisa nos impedir de dialogar com quem está em outro credo, nada disso, conversar, sentar juntos, orar juntos, nada disso deve impedir. Agora, ao mesmo tempo, nós temos a convicção, a verdade plena, que nós temos obrigação de defender. Perfeito. Eu me identifico muito com isso que o senhor disse, Dom Gil.
acerca do fato de que a Igreja Católica não faz proselitismo, mas ela cresce por atração, né? Porque, no meu caso, particularmente, quem conhece a minha história sabe que eu fui pastor protestante e eu deixei de ser pastor e retornei para a Igreja Católica não movido por nenhum tipo de ressentimento, de aborrecimento contra a igreja a qual eu fazia parte, né? A comunidade que eu fazia parte. Pelo contrário, eu conservo lá bons amigos, mas foi uma realização de fé no seguinte sentido: quando eu deixei de ser presbiteriano e me tornei católico, eu não me senti como se eu estivesse mudando de denominação. Tipo assim, eu deixei de ser de uma denominação, fui para outra denominação evangélica, depois fui para outra. Não. Eu me senti entrando na plenitude do corpo de Cristo. Eu tive essa realização de que a Santa Igreja Católica é a continuação histórica do Cristo, por ser uma com o Cristo, né? Por essa união mística com Cristo. E eu tenho contado a minha história e focado o meu trabalho, Dom Gil, em católicos. Eu já repeti isso várias vezes. O meu objetivo não é converter evangélicos, não é. O meu objetivo é formar católicos, é ajudar os católicos a conhecerem melhor a sua fé. Eu gosto de estudar, eu gosto de ensinar. É uma coisa que eu me sinto bem fazendo e, pela graça de Deus, as pessoas testemunham que aprendem quando eu ensino, e eu falo isso com muita humildade. E o meu foco é fortalecer os nossos irmãos católicos. Por quê? Porque a Unitatis Redintegratio, ela nos pede duas coisas: respeito e diálogo. Ela nos pede para não ofender os protestantes e, se tiver que discutir a fé, para dialogar. Mas nem sempre, deixa eu ser justo, nem sempre a gente faz isso, nem sempre a Igreja Católica faz isso, mas também nem sempre a recíproca é verdadeira, né? Não são poucos os casos de irmãos e irmãs nossos que são católicos e vai alguém bater na casa dela e dizer para ela que a Igreja Católica é idólatra, que você não pode ter imagens, que você não pode acreditar em purgatório, que você não pode acreditar no Papa, que você não pode rezar para Nossa Senhora. E começa a citar uma série de versículos soltos, descontextualizados, e a pessoa sem um fortalecimento na fé, mas com reverência à Bíblia, porque a Igreja ensinou ela a ter reverência à Bíblia, ela acaba se afastando da Santa Igreja, e a tragédia, na minha opinião, é se afastando da Sagrada Eucaristia, né? Então, o meu trabalho está em fortalecer católicos. Porém, contudo, não obstante, centenas de protestantes têm me procurado. Perceba, Dom Gil, eu falo aqui, estou falando como uma ovelha para o pastor. Quem não sabe, quem chegou depois, gente, o Dom Gil é o meu pastor, porque ele é o pastor de Juiz de Fora. Ele é o arcebispo de Juiz de Fora e eu sou residente de Juiz de Fora. Então, eu falo aqui com o meu pastor. Centenas de protestantes têm me procurado, dizendo o seguinte: eu comecei a estudar a fé católica, estou pensando em me tornar católico, mas existem alguns pontos que eu ainda não compreendo. Você pode me ajudar? E para essas pessoas que me procuram, eu não as procurei. Para essas pessoas que me procuram, eu digo perfeitamente quais são as suas dificuldades. Então, recentemente, uma moça lá do sul do país, que era de uma denominação protestante histórica, ela disse: Eduardo, eu quero me tornar católica, mas eu não consigo aceitar a intercessão dos santos. Eu falei: pois não, vamos conversar? Conversei com ela. Mês passado ela fez a profissão de fé na paróquia dela lá, o padre a recebeu. A minha pergunta é: eu estou sendo anti-ecumênico ao orientar essas pessoas que me procuram? De forma nenhuma. Você não está sendo anti-ecumênico. Aliás, eu penso, Eduardo, que Deus dá uma vocação, uma missão para cada um de nós, também dentro da igreja.
para mim está ficando muito claro que a sua missão é esta mesmo, colaborar com os católicos ainda pouco formados, né? Às vezes tem a convicção, para que possa ter uma compreensão melhor e saber bem o que é a igreja a qual ele pertence, na qual ele foi batizado. Eu já contei para você, vou contar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, um fato que me aconteceu em Jundiaí, que eu fui bispo de Jundiaí antes de vir para Juiz de Fora, né? Sim. E a igreja faz muitos trabalhos sociais, por exemplo, a recuperação de pessoas dependentes químicas, de drogados que querem se livrar desse problema tão sério que é a dependência química. E lá em Jundiaí havia um trabalho, uma comunidade que fazia esse trabalho para acolher pessoas. E acolher pessoas, uma igreja, para fazer o bem, a igreja não quer saber se é católico, se é protestante, se é ateu, o que ela é. Ela quer fazer o bem àquela pessoa. A pessoa está precisando de um bem, vem, nós temos como ajudar. Uhum. E esse trabalho lá não era nem um trabalho ecumênico, nem um trabalho catequético, nem nada. É um trabalho, de fato, social, caritativo. Eu fui lá um dia visitar essa comunidade e celebrei uma missa. A missa era para os católicos, aqueles que não são católicos não eram obrigados a participar da missa, mas muitos deles, mesmo não católicos, quiseram participar da missa. No fim da missa, um senhor, um jovem, já talvez 30 anos, me pediu a palavra, antes da bênção final, se ele podia falar alguma coisa. Eu dei a palavra e disse, olha, eu quero dar um testemunho, pessoal. Eu vim de uma igreja protestante, não católica. Lá eu ouvi muito falar contra a igreja católica. Mas eu aqui, fazendo esse tratamento, ninguém me obrigou a ser católico. Mas eu descobri que a igreja católica é aquela que Jesus fundou. Só pelo trabalho, não houve pregação, não houve nenhuma catequese a respeito disso. E, no fim, ele concluiu com essa palavra. Senhor bispo, eu quero dar o meu testemunho da seguinte forma. Se todo católico soubesse o que é a Igreja Católica, nunca sairia dela. E se todo aquele católico que saiu dela descobrisse o que é a Igreja Católica, voltaria para ela imediatamente. Que coisa maravilhosa. É uma palavra de um jovem que descobriu a fé católica pelo serviço da caridade que lhe era prestado ali. Ele ficou livre das drogas e encontrou, não é, a explicação natural daquilo que é a fé católica. Então, não se age por proselitismo. Essa palavra, a igreja não age por proselitismo, mas por atração, é de Papa Bento XVI, quando ele veio a Aparecida, e ele disse a frase que ficou histórica, né? Uhum. E é verdade. Então, isso é muito importante. Se todo católico soubesse bem o que é a igreja católica, não teria dúvida de nada. Mas é que muita gente não se esforça para estudar a Sagrada Escritura, para estudar o catecismo da Igreja Católica. Às vezes faz a primeira comunhão, se dá por satisfeito. Uhum. Também são católicos, estão acreditando na Eucaristia, recebem a Eucaristia, fazem a sua confissão sacramental, casam-se na igreja, recebem a bênção, têm respeito ao padre, ao bispo, ao papa, benzem a sua casa, tudo isso. Mas se ele aprofundar melhor o conhecimento, ele vai ter muito mais condição de viver plenamente a sua fé e até de defender-se contra certos proselitismos que, vamos dizer, realmente acontecem mesmo. Uma coisa que eu vejo, Dom Gil, que me chama a atenção é o seguinte. O parágrafo 9 da Unitatis Redintegratio nos pede que conheçamos a mente dos irmãos separados, né? Que nós conheçamos a teologia, aí diz aqui, ó, um conhecimento da doutrina, história, vida espiritual, litúrgica, psicologia religiosa e cultura própria dos irmãos. Eu, por óbvio, conheço boa parte disso, né? Não plenamente e não de todos, porque são tantas denominações que não dá para conhecer de todos. Inclusive, eu não sei se o senhor lembra do Arthur Jordan, o meu padrinho de crisma. Ele faz um trabalho de ecumenismo, segundo nos pede o concílio, é o belíssimo. Padrinho da sua filha, o padrinho da Isabel.
Não, ele é meu padrinho de crisma. Ah, é seu padrinho de Meu crisma. padrinho de crisma. Mas ele veio no batizado da sua filha, não veio? Ele veio no meu, na minha confirmação. Eu estou confundindo, não é mesmo? Ele veio na sua crisma. Isso, veio na minha crisma. E ele conhece assim a mente dos irmãos protestantes de maneira formidável. Quando eu o conheci a primeira vez, eu até perguntei para ele, você já foi protestante? Ele, não, eu nasci católico e sempre fui católico. Poxa, é formidável esse estudo. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, nós, como católicos, nós valorizamos muito e corretamente, biblicamente... o senhor me ouve? Estou ouvindo. Estou ouvindo, okay. Eduardo. Perfeito. Nós, como católicos, nós valorizamos corretamente, biblicamente, o papel dos sacramentos na nossa salvação. Né? Nós sabemos, né, como diz, se eu não me engano, foi São Leão Magno que falou isso, os sacramentos é aquilo que é visível de Cristo e passou à igreja. Então, nós sabemos que os sacramentos realizam o que simbolizam, de fato e de verdade. O batismo, de fato, regenera. Na Eucaristia, nós, de fato, nos alimentamos da carne e do sangue de Jesus, e por aí vai. Já os protestantes, eles não valorizam tanto assim os sacramentos, alguns ramos mais, alguns ramos menos, mas a grande maioria dos protestantes enxergam os sacramentos, às vezes nem chamam de sacramentos, mas enxergam esses ritos como simplesmente algo simbólico, algo só que deve nos lembrar de uma realidade mais espiritual, etérea. E o que os protestantes valorizam, né, e enfatizam? A fé pessoal, aquele relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Tem até uma frase muito comum no protestantismo que é Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador pessoal. E por isso, dentro do protestantismo, é muito valorizado não tanto os sacramentos, mas uma vida de oração mais intensa, uma vida de leitura bíblica mais intensa. E o que eu fico pensando é o seguinte, que bonito seria se nós pudéssemos unir essas duas coisas, né? Se nós pudéssemos ver cristãos completamente apaixonados pelos sacramentos, gratos a Deus pelos sacramentos, cientes de que os sacramentos de fato são meios eficazes da graça de Deus, mas que valorizassem também a leitura bíblica, a oração pessoal, né? Eu acho que, como fruto desse movimento, e eu acho que o Concílio Vaticano II está muito à frente do tempo, a gente vai entender o concílio, talvez a próxima geração vai entender, mas quem sabe vai brotar isso, né? Cristãos que conseguem viver essa plenitude. O que o senhor acha? Quando os nossos irmãos separados, protestantes, evangélicos, que andam em outros credos, quando eles dizem que Jesus é nosso Salvador pessoal, estão dizendo uma verdade. É uma verdade. Jesus é meu Salvador pessoal. E eu devo ter uma relação muito íntima com ele. Isso também é verdade. Nós comungamos essa verdade. Esse amor íntimo da pessoa com Jesus, ele é indispensável. Porque imagina, se nós amamos uma pessoa, como não ter uma relação pessoal com ela? E quanto mais amamos, mais próximo nós estamos daquela pessoa. Então, isso é uma verdade. Nós não criticamos o protestante, nesse ponto nós estamos unidos. Agora, como você falou, falta-lhes a compreensão exata do que é sacramento. Os sacramentos não são ações da igreja, e nem são ações do padre. Os sacramentos são ações de Cristo, né? Odo Casel, que é um grande liturgo, ele afirmava justamente isso. O sacramento é uma ação de Cristo presente na história.
Porque Cristo não é um ser do passado, ele não é uma figura heróica lá de 2000 anos atrás. Cristo não é um passado, ele é um presente. Ele é Deus. Então, Deus não tem passado nem futuro. Deus é presente. Deus é sempre presente. Então, Jesus também é Deus, é presente. Ele é o Filho de Deus encarnado. Enquanto pessoa, esteve conosco por misericórdia do Pai. Mas Cristo continua presente na igreja. E como é que ele age? Através dos sacramentos. Através dos sacramentos. Quem batiza é o Padre, mas quem batiza, na verdade, é Cristo. Quem consagra o pão é o Padre, é Cristo que está ali. Quem preside a missa é Cristo. João Paulo II, na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia, fala uma coisa maravilhosa, que não existe mais do que uma missa. Existe uma só, a de Cristo, que é represencializada na igreja através do Padre que o representa. Não o sucede, mas o continua, né? o representa. Então, a ação que a igreja faz é uma ação de Cristo. Quando o padre unge uma pessoa, quando ele dá a absolvição sacramental, quem está agindo é Cristo que está agindo através da igreja, na igreja e em favor da igreja. Então, esses são os sacramentos, né? E é maravilhoso a gente entender bem os sacramentos e viver os sacramentos. Maravilhoso. Eu acho, por exemplo, a Eucaristia, você está dizendo, eu não me imagino nunca uma pessoa sem Eucaristia. Eu não posso me imaginar como é que eu posso viver sem receber aquilo que Jesus me diz. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não disse simboliza o meu corpo, simboliza o meu sangue. É. Então, essa palavra é, o verbo essere, em latim, né? O verbo é muito forte. Então, como é que eu posso me compreender sem receber a Eucaristia? Agora, recebo a Eucaristia porque eu mereça? Não, não, não. Ninguém merece a Eucaristia. Com certeza. Nós recebemos porque nós precisamos dela. Nós não merecemos Cristo. Nós temos Cristo porque nós precisamos dele. Ele é que nos salva, né? Então, o Dom Cardeal Tolentino, um grande pregador né, e poeta, inclusive, Cardeal Tolentino, que pregou retiro para o clero no ano passado, para mais de 1.200 padres de forma online, ele dizia, a misericórdia não é para quem merece, misericórdia é para quem não merece. Né? É para quem não merece. Então, Deus nos dá misericórdia não porque nós mereçamos, porque nós não merecemos, mas dela dependemos. Então, a Eucaristia é a mesma coisa, né? A Eucaristia, ela nos enriquece, ela nos fortalece. Por isso, receber a Eucaristia é sempre emocionante, porque eu sei que estou recebendo uma coisa que é puro amor. Não é merecimento, é puro amor. Mas Jesus é amor, ele nos se dá amorosamente a nós, né? Ele não só nos fala, a palavra é falada. Bom, ele não só nos fala, mas ele entra em nós, ele nos alimenta. Você não pode viver só com palavra. Alguém que dissesse para você, olha, alimentar-se com proteínas, com vitaminas e tal, é bom. Se ficar só na palavra, você pode compreender intelectualmente, mas se não comer, se você não tomar as vitaminas, você vai morrer, vai morrer. Sim. Então, aqui vem a junção, palavra e pão. Sim. Palavra e sacramento. Palavra e Eucaristia, e todos os demais sacramentos que estão falando. A Dei Verbum fala isso, né? A igreja sempre nos alimentou da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. E a mesa da palavra necessariamente deve nos conduzir para a mesa da Eucaristia. À medida que o senhor ia falando, Dom Gil, eu me lembrava de São Lucas 24, Jesus com os discípulos de Emaús, porque Jesus dá um estudo bíblico para os discípulos, mas é na hora que ele parte o pão que os olhos se abrem, né? Exatamente. O capítulo 24 de São Lucas é maravilhoso. No meu entender, é o texto mais bonito lido na Páscoa. Na Páscoa, nós lemos todos os textos relacionados à ressurreição do Senhor e aqueles relacionados a Jesus depois da ressurreição. Mas, no meu entender, no meu gosto pessoal, o mais bonito é
o do Evangelho de Emaús, porque é justamente isso. É justamente a expressão do sacramento. Jesus fala durante a caminhada. O coração dele se abrasa, mas ainda não reconhece o Senhor. Só quando Jesus faz como se fosse para ir à frente. E eles dizem, fica conosco, porque a noite cai. E Jesus entra, ele já não fala. Ele parte o pão, e aí diz, os discípulos o reconheceram no partir do pão. E aí os seus olhos se abriram, e eles voltam agora cheios de entusiasmo a Jerusalém para dar testemunho de Jesus ressuscitado. Então, palavra e pão, né? Palavra e elemento físico. Sim, sensível. É um sinal sensível. É um sinal sensível, não é um sinal aéreo, é um sinal sensível da graça de Deus. Eu queria pegar um gancho com essa fala do senhor e falar um pouquinho do curso que eu estou lançando essa semana. É a terceira turma do curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. E a segunda aula do curso, são mais de 20 aulas, mas a segunda aula do curso é uma análise da passagem de Lucas 24. Eu faço uma análise completa dessa passagem, né, de Jesus com os discípulos de Emaús, enfatizando a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. E essa semana, queridos, eu tenho feito essa série de lives para também contar para vocês que eu tenho esse curso, Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja, e especialmente com a presença do Dom Gil aqui, porque, como eu tenho dito, ele é o meu bispo e eu submeti esse curso a ele, e esse curso conta com a aprovação da Arquidiocese de Juiz de Fora, né, Dom Gil? A Arquidiocese de Juiz de Fora deu o carimbo de nada obsta, né, nil obstat ao curso. E esse curso nasceu, queridos, da seguinte maneira. Nesses esforços de diálogo, até mesmo nesses esforços ecumênicos, não é raro eu ouvir a seguinte acusação: a Igreja Católica inventa dogmas. Ao longo da história, a Igreja Católica inventa dogmas. E aí dizem, inventou o dogma da infalibilidade papal, inventou o dogma da Assunção de Maria, e por aí vai. E esse curso mostra para você a fundamentação bíblica de todos os dogmas da Igreja. De todos os dogmas da Igreja. O curso é dividido em 2 módulos. O primeiro módulo é o Panorama Bíblico e o segundo módulo são os dogmas da Igreja. No primeiro módulo, eu ensino você a ler a Bíblia, eu ensino você a interpretar a Bíblia, lógico, observando os padrões interpretativos que a Santa Igreja nos propõe. Eu ensino para vocês que a Bíblia não é uma coleção de historinhas, mas é uma grande história de narrativa, uma grande narrativa de salvação, e os dogmas emergem a partir dessa história. E o segundo módulo, que são os dogmas propriamente ditos, eu trabalho com vocês todos os dogmas. Todos os dogmas. E ao trabalhar os dogmas, eu mostro para vocês como que cada um dos dogmas da Santa Igreja, desde a Santíssima Trindade, desde os dogmas cristológicos, até os dogmas sobre a Igreja, sobre o Papa, sobre Nossa Senhora, você vai ter acesso a tudo isso. Ano passado, nós tivemos mais de 300 alunos nas 2 turmas. Esse ano, a gente já está caminhando para 100 alunos, Dom Gil. Pela graça de Deus, já estamos caminhando para 100 alunos. Essa semana é a semana de lançamento, então você tem acesso a R$200 de bônus, você vai ter acesso a um aulão bônus sobre os dogmas marianos, você vai ter acesso também a um grupo exclusivo de Telegram, 2 lives exclusivas para esclarecer dúvidas, enfim, eu convido você a conhecer esse curso. Você pode fazer a sua inscrição no site eduardofaria.com.br, eduardofaria.com.br, é muito simples, tá? Faria, sem o S no final.
Eduardo Faria. Tem gente que me chama, Dom Gil, de Eduardo Farias. Não sei porquê, mas é eduardofaria.com.br. Ou se você está nos assistindo pelo YouTube, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Existe um link aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, entra nesse site, você vai conhecer melhor o curso. Eu tenho a alegria e o privilégio de ser professor do Seminário Arquidiocesano, aqui de Juiz de Fora, né? Eu leciono hermenêutica bíblica, e muito do que eu vivencio em sala de aula eu trouxe também para esse curso. Então, Dom Gil, eu quero, mais uma vez, antes, né, eu tenho um último assunto aqui para tratar com o senhor nessa live, mas, mais uma vez, agradecer ao senhor por tudo, pelo acolhimento, pelo fortalecimento, pelos conselhos, pelo direcionamento e por estar conosco aqui nessa live tão importante, e que nós possamos, de fato, viver um verdadeiro ecumenismo, com respeito, com diálogo, mas, como diz aqui, não obscurecer o sentido genuíno e certo da fé católica. A gente não vai abdicar das nossas crenças fundamentais e se declarar, por exemplo, que a Santa Igreja foi fundada por Cristo, se declarar que Nossa Senhora foi assunta aos céus, ofende, aí desculpa, não é a nossa intenção, mas a gente não quer ofender por ofender. A gente quer respeito e diálogo, mas a gente vai ensinar o que a Santa Igreja ensina há 2000 anos. É isso mesmo, Dom Gil? Exatamente. O nosso interesse é que todos encontrem esse ensinamento que vem de Cristo, né? A Igreja tem procurado preservar esse ensinamento e ajudar as pessoas a entendê-lo de maneira correta, desde o começo, né? Então, a Igreja tem esse dever. Depois, a Igreja ela é criticada muito, muito. E sempre vão aparecer pessoas que querem entender diferente, que querem ensinar diferente. Isso é verdade. A Igreja sofre com isso, mas ela se compreende como corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo é aquele corpo glorioso, mas ainda padecente. Assim como o corpo de Cristo sofreu ataques de várias maneiras, físico, moral, espiritual, também a Igreja tem consciência disso. Ela tem consciência de que ela vai sempre ser criticada, mas ela não pode abrir mão, seria uma traição a Cristo se ela abrisse mão das verdades provindas lá dos apóstolos, né? Amém. E claro que em muitos casos a Igreja até humildemente se põe a estudar, se põe a refletir sobre um aspecto ou outro, mas em determinado momento ela diz, não, a verdade é essa aqui, desculpe, nós vamos ter que permanecer nisso aqui. E se você quiser ser fiel a Cristo, é por aqui que a gente tem que andar, né? Sim. Essa é uma atitude que eu acho que é natural na Igreja, é um dever dela. O que a Igreja ensina não é dela, é de Cristo. Ela não inventa dogmas. Os dogmas são apenas reconhecimento de uma verdade sempre aceita. O dogma vem quando há uma dúvida. Então, alguém duvida, é ou não é? É ou não é? Então, para que a Igreja sirva bem aos seus fiéis, ela diz assim, olha, a verdade é essa aqui. Fora disso, você não está em comunhão com a Igreja. O dogma tem essa função. Ele não cria uma verdade. Ele confirma, oficializa uma verdade que sempre foi acreditada e pregada pela Igreja. Amém. Eu queria encerrar, então, essa live lendo o último parágrafo da Unitatis Redintegratio, o último parágrafo, e depois eu peço que o senhor nos despeça, Dom Gil, debaixo da bênção de Deus. O senhor pode invocar a bênção de Deus sobre os nossos espectadores aqui? Perfeito. Deixa eu ler, então. Olha só, queridos, o que diz o último parágrafo da Unitatis Redintegratio, e eu acho que esse parágrafo pode muito nos auxiliar nos nossos esforços ecumênicos, nos nossos esforços de restauração da unidade. Ecumenismo é a restauração da unidade
dos cristãos. Essa é a oração de Cristo deve ser também a nossa oração. O último parágrafo diz o seguinte: assim, após termos exposto brevemente as condições segundo as quais se pode exercer a ação ecumênica e os princípios pelos quais ela deve ser orientada, olhamos com confiança para o futuro. Este sagrado concílio exorta os fiéis a absterem-se de qualquer zelo superficial ou imprudente que possa prejudicar o verdadeiro progresso da unidade. Com efeito, a sua ação ecumênica não pode ser senão plena e sinceramente católica, isto é, fiel à verdade que recebemos dos apóstolos e dos padres, e conforme a fé que a Igreja Católica sempre professou, e ao mesmo tempo tendente àquela plenitude e mercê da qual o Senhor quer que cresça o seu corpo no decurso dos tempos. Nós não podemos ter um zelo superficial. Nós temos que nos lembrar que a verdadeira ação ecumênica é fiel à verdade que recebemos dos apóstolos. Amém, Dom João? Amém. Esse decreto, você citou várias vezes aí, que eu estou com ele aqui na mão, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho que é a inspiração do Espírito Santo que nos ajuda a entender a fidelidade à verdade e, ao mesmo tempo, o diálogo com aqueles que querem dialogar conosco, que pensam diferente, mesmo amando Jesus Cristo. Mas eu não queria terminar esta live, Eduardo, fazendo um incentivo a todas as pessoas para que façam esses seus cursos. São maravilhosos. Eu não só dei a chancela do curso, que eu dou com muito carinho e gosto, mas eu gostaria de fazer uma divulgação para que todos aqueles que pudessem fazer os cursos que Eduardo prepara, fizessem, porque, de fato, são muito bons, assentados na doutrina da Igreja, na palavra de Deus, e, por isso, eles enriquecem muito. Nós falamos de pessoas que, às vezes, são católicas, autenticamente católicas, mas que dependeriam de estudar mais. Pois esta é uma oportunidade para você estudar a fé, para você ajudar aqueles que ainda não encontraram a fé, ou para dialogar com aqueles que vêm convidar você para outro caminho. Né? Então, faça o curso, você que está nos assistindo agora, faça a inscrição e faça o curso do Eduardo. Ele agora explica os sacramentos da Igreja a partir, justamente, da Bíblia e da doutrina, da tradição, com T maiúsculo, da Igreja. Né? Sim, muito obrigado, Dom Gil. São muito significativas as palavras do Senhor. E lembrando uma coisa que eu mencionei ontem, muitas pessoas, Dom Gil, muitas pessoas que não podem pagar esse curso, me procuraram. Pessoas assim, freiras, freis, pessoas que vivem em comunidades, em congregações, vivem da providência e estão a serviço do Senhor e a serviço da Igreja, mas não têm condições de pagar esse curso, de modo que para cada 10 alunos pagantes, eu vou destinar uma bolsa integral para esses irmãos e irmãs que têm me procurado por não poderem arcar com os custos do curso. Tá? Então, a cada 10 alunos pagantes, um aluno vai receber uma bolsa e, via de regra, esses alunos são freis e freiras que têm me procurado. E são muitos. Têm me procurado, vivem em comunidades, em congregações, não têm condições de arcar com o curso. Então, inclusive, você que está nos acompanhando, se esse é o seu caso, pode entrar em contato comigo aqui pelo Instagram, tá? Que a gente vai estudar a sua situação certinho. Eu tenho priorizado freis, freiras, seminaristas, tenho priorizado essas pessoas. Algumas pessoas comentaram aqui, Dom Gil, e isso me honra muito, né? O curso é maravilhoso, façam o curso. Eu fico muito honrado. São alunos, né, que estão aqui
nos acompanhando. E algumas pessoas perguntando questões pontuais sobre o curso. Queridos, é só entrar no site eduardofaria.com.br, lá tem todas as informações. Quero pedir que o senhor nos despeça, Dom Gil, debaixo da bênção de Deus. Estamos na Quaresma, esse é um tempo maravilhoso, preparação para a Páscoa. Na Quaresma, já há milênios que a Igreja vem trabalhando esses 3 temas: a oração, a penitência e a caridade. Antes falava esmola, mas não é mais amplo, caridade. Oração, penitência e caridade, que é justamente aquilo que marcou o coração de Cristo nos 40 dias de deserto. Então, nós estamos na caminhada quaresmal. Eu convido a todos a integrarem-se cada vez mais na Quaresma, na espiritualidade da Quaresma, se preparando para a grande Páscoa. Cada domingo, para nós, é um passo, são 7 passos. O 7º é a ressurreição. A cada domingo é um passo. Não perca a missa no domingo, não perca a homilia do domingo, não perca a comunhão eucarística do domingo. Mas, mesmo durante a semana, procure viver intensamente a Quaresma. Depois, 2 festas que são como que hiatos na Quaresma, é o dia de São José, dia 19, nós recordamos aquele que Deus escolheu para ser o pai putativo de Jesus, o pai simbólico de Jesus, esposo castíssimo de Maria e patrono da Igreja. Nesse dia, aqui na Arquidiocese de Juiz de Fora, nós vamos ordenar um padre, o padre Robert, que já fez todo o seu curso, será ordenado no sábado. Mas dia de São José. E depois a outra festa, que é um hiato na Quaresma, hiato, por assim dizer, é a festa da Anunciação de Maria, no dia 25 de março, todos os anos. Esta festa é festa de Maria, mas é festa de Cristo, da encarnação do Verbo. Então, a gente viver a Quaresma e essas 2 grandes festas é muito importante para o crescimento da nossa fé, do nosso amor a Cristo. No dia 26, logo depois da festa da Anunciação, nós vamos ordenar um outro padre, o padre Rafael Nascimento, que será ordenado na cidade de Coronel Pacheco. Então, queria convidar a todos para se unirem a nós, unir-se à Igreja inteira nessa caminhada quaresmal, para que a nossa Semana Santa e a nossa Páscoa seja diferente, cada vez mais diferente, cada vez melhor, cada ano melhor. E agora, então, invoco de Deus a bênção para encerrarmos essa nossa conversa, esse nosso diálogo sobre ecumenismo e para pedir ao Nosso Senhor que, de fato, abençoe muito os cursos que o nosso irmão Eduardo Faria faz em benefício da Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe sempre a todos. Amém. Amém. Dom Gil, muito obrigado. A sua bênção mais uma vez. As pessoas que nos acompanham, obrigado pela companhia de vocês também. E eu quero lembrar que amanhã, às 8 horas, teremos o programa Pergunte que eu Respondo. E na sexta-feira, às 9 horas da noite, live com o Dr. Scott Hahn. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos e até amanhã. Se Deus quiser.